Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Graciliano Cândido, jornalista. A gente vai falar um pouquinho sobre a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2336 deste ano, 2023, né? Que estabelece novas regras para a publicidade médica no âmbito brasileiro, né? As mudanças são bem radicais, então assim, houve bastante mudança para o segmento de saúde e comparadas com as normas atuais, né? Então passam a valer a partir de março de 2024, né? E para isso cabe aos médicos e às clínicas, né, que eles trabalham, que são gestores, se adequarem para as novas resoluções. Então, para esclarecer todas essas dúvidas e também trazer essa informação de forma bem didática, prática para as pessoas entenderem, tanto os consumidores, pacientes, como também os profissionais da área da saúde, eu convido o advogado Dr. Rafael Luz, que é especialista em direito médico e suplementar. Olá, doutor, tudo bem com você? Olá, Graciliano, muito obrigado pelo convite. Explica o que muda nessa nova resolução em relação às redes sociais, que hoje em dia é a principal fonte de divulgação das clínicas, consultórios. Então, o que vai mudar em relação à publicidade nas redes sociais? Como você bem disse, as mudanças foram robustas. Basta ver que a resolução que ainda rege hoje a publicidade dos médicos data de 12 anos atrás. Nos últimos 12 anos, a sociedade mudou bastante. A gente teve uma disrupção digital. Basta ver que hoje toda a estrutura de consumo de um serviço, do produto, em grande parte se dá através de plataformas digitais. E é inequívoco que todos os ofícios liberais, a medicina, inclusive, ela também tem abordagens desse mundo digital. Basta ver até as resoluções mais recentes acerca da telemedicina. Agora, especificamente o que tange a publicidade e propaganda na medicina, me parece que essa nova resolução dá uma roupagem moderna. Ela reconhece as redes sociais na sua feição completiva, para entender que ela é sim um veículo importante de propaganda e publicidade. Então, o que era antes vedado, o médico fazer propagandas para reter, angariar clientela através de redes sociais, hoje passa a ser legal, passa a ser lícito, passa a ser permitido. E eu vejo isso com bons olhos, tá? Não só para os médicos, como para as clínicas e todos os demais estabelecimentos em que são exercidos a medicina. Veja que essa permissão ela não é irrestrita. Ela ainda deve identificar o estabelecimento, identificar o médico, seu respectivo CRM, identificar o registro de especialidade do respectivo médico, né? E ela também vale para os conteúdos temporários, aqueles que a gente conhece no Instagram como Stories. Quando o médico eventualmente repostar o story de um paciente, ele também tem que cumprir todos os requisitos e deve saber também que o story do paciente ele serve para um manto de regulação da sua própria publicidade. Então, o story não pode ser sensacionalista, não pode estar veiculando tratamentos que não são reconhecidos pela medicina. Deve haver uma identificação inequívoca do médico, sua especialidade nos stories, inclusive os repostados, né? Então, admite-se todo um novo mundo digital nessa relação de propaganda e publicidade no mundo médico que até então era negado. Dr. Rafael, em relação à publicidade em outras mídias, as mídias offline, rádio, TV, jornal impresso, né, revistas, outdoor, agora é permitido colocar preço, descontos e também as formas de pagamento, que anteriormente não poderia colocar custo, valores de consultas, procedimentos, também fazer promoção ou descontos. Então isso agora é permitido? É isso aí, Graciliano. Agora ficam os médicos e as empresas médicas, sejam físicas ou as virtuais, autorizados a anunciar valor de consulta, se aceita crédito, débito, se pode parcelar, qual convênio aceita, se é X, se é Y, qual seguro ela aceita. Elas podem promover campanhas promocionais, campanhas de desconto, inclusive divulgar os valores de determinados procedimentos, exames, desde que esses não dependam de um diagnóstico, de uma avaliação prévia. O que continua sendo vedado dentro desse escopo comercial são as práticas abusivas, né? As vendas casadas, não só
tá, para as empresas médicas, né, mas também para o médico liberal. Veja-se que o médico liberal, o entendimento majoritário é que ele não está vinculado ao Código de Defesa do Consumidor, portanto não se trata de uma relação consumerista. No entanto, essa vedação também para o médico liberal decorre da própria resolução. Então, é permitido divulgar, é permitido dar toda uma visibilidade para o consumidor, para o paciente dos seus serviços, mas tem que fazer isso ainda sob um manto de ética médica. Então, agora no que se trata dos tratamentos estéticos, que são os famosos antes e depois, né, que as clínicas postavam com aquela possível garantia de resultado. O que isso é permitido? E exemplificando essa evolução, né, que o antes e depois mostrava a evolução do tratamento. O que hoje é permitido, o que pode ser feito, né? O que eu vejo que não pode é, claro, que o sensacionalismo, né? Garantir resultados inalcançáveis, promover com que as pessoas tenham aquela expectativa e que não aconteça. Porque o corpo de cada um reage de uma forma de acordo com o tratamento, a técnica de saúde. Então, o que isso é possível hoje estabelecer? Levando em consideração, claro, que é essencial a ética médica em primeiro lugar. Então, Graciliano, esses antes e depois que a gente vê geralmente atrelado a procedimentos estéticos, né, hoje são vedados pelo Conselho Federal de Medicina. No entanto, a partir do início da vigência da nova resolução, eles serão permitidos. Mas veja bem, é fundamental destacar que a utilização dos antes e depois ela serve a uma finalidade educativa. Portanto, ela deve estar sempre acompanhada de um texto educativo contendo as indicações terapêuticas, os fatores que influenciam o resultado, inclusive a descrição de potenciais complicações de determinado procedimento. Tá? É fundamental que essas evoluções, um antes e depois, ele mostre algumas evoluções que foram satisfatórias, outras que foram insatisfatórias, que ela mostre biotipos distintos, faixas etárias distintas, ou seja, o objetivo dela não é transformar a medicina numa obrigação fim, numa obrigação de resultado. O paciente não deve enxergar e o médico não deve utilizar as imagens de um antes e depois como uma promessa de resultado, tá? Mas o antes e depois ele deve ser utilizado como uma potencialidade de resultados que podem advir de um determinado procedimento. Veja bem, todas as imagens também que forem utilizadas do antes e depois, ela tem que preservar o anonimato, tá, dos pacientes, seja elas oriundas do banco de imagens do próprio médico, ou quando o médico utilizar um banco de imagens diverso, ele deve citar a referência desse banco de dados. E obviamente, não bastaria falar isso, mas as imagens têm a vedação de serem tratadas, portanto, fere a ética médica trazer antes e depois de imagens que tem o uso aí do famoso Photoshop. Doutor, então fala pra gente, você quer colocar mais alguma coisa, alguma informação que você acha importante para acrescentar a esse bate-papo? Fique à vontade para fazer seus esclarecimentos, viu? Que com certeza é de extrema importância para que as pessoas possam ter esse conhecimento, possam saber o que é regulamentado, o que é legal para se fazer nos consultórios. Graciliano, só fazer minha menção elogiosa ao trabalho do CFM, que construiu essa atualização normativa após uma série de consultas públicas, de webinars, né? Não é à toa que realmente se mostra apta a regular a propaganda e publicidade dos médicos no universo digital. Me parece que é uma resolução muito aderente e que tende a ser muito positiva para a medicina como um todo. E agradeço a sua atenção, sua disponibilidade, Dr. Rafael Luz, que é especialista em direito médico e também suplementar, direito médico suplementar. Agradeço a disponibilidade, a atenção em me atender, viu? Um bom dia, um bom trabalho para o senhor, e sucesso, né? E vale lembrar que essas mudanças, essas alterações passam a valer a partir de março de 2024. Então, fica aqui as dicas para você compartilhar aí com o seu amigo médico, com o seu próprio médico também, colega, para que eles sigam a regra, siga a risca essas novas regulamentações, essa nova determinação do Conselho Federal de Medicina. Forte abraço e até mais.